Mais um dia. Gravando. Glória a Hashem, mais um dia que estamos aqui reunidos. E numa semana em que estamos nos focando muito nas análises críticas textual e focando muito naquilo que se arremete a que todos possam ler, todos possam conhecer e o principal, entender os textos das Sagradas Escrituras. E para você que está começando a conhecer o Beit, esse é um grupo de estudo da qual nós temos, que não faz parte de nenhum tipo de denominação, não recebe nenhum tipo de contribuição governamental ou ministerial, de qualquer tipo de denominação que se cabe. As contribuições desse Beit, ela é exclusivamente dos seus participantes. Nos Beit HaTorah Midrash não existe pastor, não existe cargos eclesiásticos. Todos somos iguais, todos somos um só. E o mais importante nisso tudo é que esse nosso estado de que todos somos um só, essa simplicidade, é uma das coisas que nos arremete à ação do Espírito Santo, né, a ação do Senhor Ruach HaKodesh, todas as vezes que nós paramos para poder estudar. E hoje é dia 2 de junho de 2020, esse é o nosso segundo dia de aula e nós vamos estar mais uma vez abordando análise crítico-textual. Desde já eu peço para você desculpa pelos distúrbios de áudio. Nós moramos próximos a uma pista onde há pessoas que utilizam som, os vizinhos dos prédios, então peço perdão a você, tudo bem? Mas vamos lá. Hoje a gente vai fazer novamente análise crítico-textual, como dito, e a fim de que você que está em casa, que é a primeira vez que você ouve falar sobre isso, talvez até você que já faça análise crítico-textual, mas talvez não conhecia por esse nome, ou você que um dia já até estudou sobre esse assunto e parou no meio do caminho, esse é o convite que Hashem dá para você, para que você volte a utilizar as ferramentas corretas, ferramentas essa que há muitos e muitos anos atrás, muito antes de Yeshua, já se utilizava para estar analisando os textos sagrados. E uma coisa interessante é que a Bíblia ela é tão importante na nossa vida, ela é tão interessante que se você for procurar na história, pessoas como Newton passou mais de 30 anos da vida dele tentando decifrar o que as Escrituras de fato estavam querendo dizer. Olha, tentando decifrar os códigos das Escrituras. Você pode perguntar assim, Marcelo, mas onde isso? É só você dar uma pesquisada que você vai ver que muitos grandes nomes de cientistas, muitos desses grandes nomes, eles passaram praticamente a sua vida tentando entender o que as Escrituras ela tinha para oferecer. Isso você consegue enxergar a importância do que os textos da Bíblia Sagrada têm para nós nos tempos de hoje. Tá bom? Antes de mais nada, hoje é o nosso segundo dia, eu vou colocar novamente aqui para você a palavra ACT. Esse é o nosso segundo dia. Talvez você que está assistindo esse vídeo, tá? Existe um outro vídeo na nossa playlist, que é o da primeira aula, e da primeira parte da aula, segunda parte. E hoje, eu aconselho você a ver os vídeos do dia 1 de junho, para você conseguir entender o que a gente está fazendo aqui. Beleza? E para você que já está acompanhando a gente, a sigla aqui, ACT, Análise Crítico-Textual, tá bom? É um termo também usado no jurídico, e você que já está acompanhando nossos vídeos, você vai saber com muita exatidão, quando eu falar ACT, você vai saber com muita exatidão. Beleza? Como você já sabe, eu vou montar aqui do outro lado
Tá conseguindo pegar aqui? Essa parte aqui? Como você já sabe, o ACT existem níveis. O primeiro nível, o segundo nível, o terceiro nível, o quarto nível e o quinto nível, tá? Essa aqui vai ser sempre a nossa regrinha, tá? O primeiro nível é as marcações básicas, o entendimento básico do texto, tá bom? O nível 2 e o nível 3, eles estão muito conectados um com o outro, tá bom? No primeiro vídeo você vai ver eu falando bastante sobre isso. Está muito conectado um com o outro. O nível 4, tá bom? É onde você já chega no entendimento real do texto. É aquilo que está no texto, mas com uma simples leitura você não consegue enxergar de jeito nenhum. É para isso que precisa do nível 4, tá bom? E o nível 5, coisa que a gente já vai abordar bem mais à frente, porque não adianta querer falar do nível 4 e do nível 5 se você não tem noção do básico, do principal. E é exatamente isso aqui que a gente vai focar, beleza? Vou colocar uma regrinha aqui do outro lado também, tá? Para você. Que regrinha é essa? A regra básica para toda pessoa que quer estudar a palavra de Deus. Primeiro, você sempre tem que ler no literal. Ó, literal. E depois, Marcelo? E depois é que você vai ler no figurado. Tá? Tá meio fraco, mano. Deixa eu melhorar a fonte, então. Primeiro, você sempre vai ler no literal. Melhorou agora? Você vai ler no literal, tá? A gente já falou sobre isso na primeira aula também. Sempre literal. E depois é que você vai ler no figurado. Poxa, hoje não está ajudando isso aqui. Tá dando para ler, aqui? Melhorou um pouco. Beleza? Melhorou. Literal e figurado, tá? Essa é a regra. Então, beleza. Eu já tenho aqui a estrutura básica, tá? Os níveis, igual a gente está vendo aqui. Primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, quarto nível, quinto nível. Beleza? Regra básica, primeiro literal, segundo figurado. Então isso quer dizer que todas as vezes que você lê um texto, você tem que primeiro ler ele no literal. Não adianta você querer pegar um texto e querer fazer igual muitas pessoas fazem, espiritualizar demais o texto, ou seja, usar sempre o figurado para querer dar um ar de espiritualidade no texto, quando muitas vezes o texto está apresentando algo literal e com um peso de verdade, beleza? O figurado, falando de uma forma bem simplificada, o figurado ele sempre vai servir para quê? Ele vai sempre servir para que você utilize as figuras da linguagem para representar uma determinada situação, ou objeto, ou pessoa, beleza? O figurado é apenas para representações, tudo bem? E se a gente for falar sobre um personagem figurado, não é que ele não existiu, ele existiu. Na verdade, teve vários. Por exemplo, Moisés. Todo mundo conhece Moisés, Moshe em hebraico. E Moshe era uma figura, era um personagem figurado, ou seja, figurando, tipificando a pessoa de Yeshua, ou a pessoa de Jesus. Elias, Josué,
tantos outros profetas, Samuel, tipificando a pessoa de Yeshua, ou seja, no sentido figurado. Então, quando você olha para estes homens e você vê as ações que esses homens tomavam, na sua grande maioria, claro, era no sentido literal, porque eles eram seres humanos. Mas o texto queria se remeter ao quê? A algo figurado, falando da pessoa de Yeshua. Então, uma vez que você respeita literal, primeiro literal, e depois o figurado, aí fica mais fácil de você entender o que você está lendo. Independente se você tem a noção de hebraico, grego, aramaico ou não. Então vamos lá. Vamos pegar um texto. Tem algum texto que a gente possa abordar hoje? Vamos pegar um texto. Um texto conhecido. Vamos pegar aqui um texto conhecido. Vamos pegar um texto conhecido. Enfim, fala. Mateus 5, que fala do reino dos céus. Mateus, capítulo 5. Isso. Esse é bem grande. Muito grande mesmo, sim. É muito grande. Mas, vamos lá, só para não ficar apenas em palavras, tá bom? Inclusive, ele tem até algumas marcações aqui, beleza? Mas, só para você entender um pouco como que funciona essa questão dessa estrutura, a estrutura, né, do primeiro literal para depois o figurado, tá bom? Gravando. Então vamos lá, como a gente vai ler o texto, esse texto já é bem conhecido, você com toda certeza já ouviu falar sobre ele. Se acontecer de... Glória rachando. Se acontecer de... Eu sem querer, tá? Porque a gente está abordando aqui, ó, o nível 1, que é um entendimento bem razoável para você entender. Se acontecer de... Se acontecer de eu pular para o nível 2 e nível 3, meio que sem querer, porque já é de costume nosso abordar os textos de uma forma já direta ao ponto, mas eu vou fazer o máximo possível para que você que está em casa consiga olhar para o texto no nível 1, tá bom? Se possível for no nível 2, nível 3. Todo esse texto ele tem linkagem com outras passagens da Bíblia. As linkagens, você que já está acompanhando a gente sabe muito bem que é quando você pega um texto e faz o link dele com outro texto. Isso pode ser até fora de Mateus mesmo. Uma coisa que está falando aqui pode estar um exemplo em Deuteronômio. Vamos lá. Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte e, assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A gente vai parar por aqui, porque senão vai ficar muito grande. Mas vamos lá. Bem aqui no começo, a gente vai fazer agora primeiro a análise, tá? Depois a gente faz a crítica e por último a gente finaliza com o textual. Então vamos lá. Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte e, assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. Se a gente for pegar aqui só o verso primeiro, a gente vai se deparar com
as seguintes informações estão aqui pra gente. Jesus, vírgula. Você que está acompanhando nossos vídeos sabe muito bem que a gente respeita muito as vírgulas. Sempre a gente vai respeitar as vírgulas, os pontos, tá bom? Mesmo que nos textos mais antigos, bizantino, enfim, mesmo que não tenham as vírgulas, as pontuações, mas nós estamos lendo algo no português e para a gente o português é o que importa nesse exato momento. Então, vamos lá. Jesus vendo as multidões, olha, Jesus vendo as multidões, subiu a um monte e, assentando-se, note bem uma coisa, quando fala monte aqui, não é exatamente os montes que nós aqui no Brasil, né, estamos acostumados a olhar para as escrituras e ver isso aqui como um monte, tá bom, pessoal? Porque nos textos bíblicos você vai conseguir enxergar uma coisa chamada exagero. Monte. Bom? Subiu a um monte. Ou seja, isso aqui estava falando sobre um nível um pouco mais elevado do que o normal. Então, por isso que estava falando de subiu a um monte. E, assentando-se, a gente vai marcar aqui, ó, assentando-se, tá? Os seus discípulos aproximaram-se dele. Os seus discípulos aproximaram-se dele. Beleza? Vamos para o número 2. Isso aqui é um jeito bem simplificado, tá bom? E Jesus, abrindo a boca, os ensinava dizendo. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava dizendo. Nota que a gente falou que a regra sempre é primeiro literal, segundo figurado, depois o figurado. Vamos parar por aqui, nesses dois pontos, porque aqui começa o ensinamento. Então vamos focar no seguinte aqui. Jesus, observa, Jesus, novamente aqui embaixo, Jesus. Beleza? Jesus. Vendo as multidões. Olha, eu vou mudar um pouco as colorações para que você possa entender de melhor facilidade. Eu vou usar os verdes para se arremeter no sentido de pessoa, mente, tá bom? Isso aqui também, já querendo ou não, eu já estou fazendo no nível 2 para que você consiga entender com uma facilidade. Beleza? E vou usar o preto para fazer marcações menos importantes. Ok? Então vamos lá. Jesus, beleza? Fazendo o quê? Vendo as multidões, subiu a um monte e, assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. Beleza. Até aqui tem alguma coisa no figurado? Não tem. Está tudo no literal. Beleza. De um jeito bem simplificado. E Jesus abrindo a boca, olha, vendo, boca, calma aí, os ensinava. Olha, Jesus abrindo a boca, os ensinava, dizendo. Necessariamente, ontem a gente falou sobre isso, olha aqui uma redundância dentro do texto. Por quê? Se ele abriu a boca, automaticamente, se ele estava ensinando, isso quer dizer que ele já iria dizer alguma coisa. Mas é o que a gente falou ontem. Deus, na sua palavra, você vai sempre ver algumas coisas repetidas, que é justamente para massificar o entendimento daquilo que está sendo dito nos textos. Jesus, abrindo a boca, os ensinava dizendo. Eu vou marcar, tá, com a caneta preta mesmo, aqui, ó, a palavra ensinava, tá? Antes que você pergunte, Marcelo, mas por que você está marcando ensinava? Porque no verso 1 e no verso 2, a gente já consegue enxergar aqui o primeiro ensinamento. Já conseguiu enxergar o primeiro ensinamento aqui? Só no verso 1 e verso 2, fazendo essas simples marcações, a gente já consegue enxergar
o primeiro ensinamento que tem aqui? Consegue enxergar o primeiro ensinamento que está aqui? Ainda não. Então, vamos lá. O primeiro ensinamento que você tem aqui é algo que os judeus, os hebreus, se a gente for colocar assim, eles colocam isso muito em prática. O que que é? Sempre que alguém vai ensinar alguma coisa, acontece isso, olha. Todos se assentam. É o primeiro ensinamento no texto. Ou seja, o que que o verso 1 e o verso 2 está ensinando? Para que você possa prestar atenção e aprender um assunto muito importante, a primeira coisa que você precisa fazer é o quê? É se aquietar. A gente nunca vai conseguir aprender alguma coisa no meio de uma agitação. Por isso que a palavra multidões aparece aqui. Então você que está em casa, eu estou fazendo bem devagarzinho para você entender. Preste atenção. Jesus, quando ele viu as multidões, multidões está falando de muita gente. O que que ele fez? Ele se retirou e foi até um lugar mais elevado. O que que ele fez? Ele se assentou. E o que que ele fez aqui depois? Perdão, depois da vírgula, os seus discípulos aproximaram-se dele. E Yeshua, Jesus, ele se aquietou. Ele foi para um local onde pudesse ter o quê? Tranquilidade, para que ele pudesse fazer o quê? Ensinar a quem? Aos seus discípulos. É a primeira coisa que você já extrai aqui em 2 versículos. E primeira coisa que você extrai aqui em 2 versículos. E inclusive existe um Provérbios. Deixa eu só lembrar onde é que está esse Provérbios aqui. Só um instante. Só um instante. Então, conforme a gente abre aqui as escrituras em Provérbios, capítulo 15, no seu verso 22, antes que alguém pergunte sobre, poxa, mas o texto não está falando sobre sentar, é só você procurar o fator histórico do texto para que você possa entender que esse texto está falando sobre o ato de você buscar sabedoria de quem tem sabedoria. E aquele que ensina é porque ele tem sabedoria para estar ensinando um determinado assunto. Provérbios 15, 22 diz assim: onde não existe conselho, fracassam os bons planos. Mas, com a cooperação de muitos conselheiros, há grande êxito. Isso é um costume, tá bom? Judaico, que se preza muito pelos judeus, que esse ato de sempre que você for, antes de você fechar qualquer investimento, os filhos se reúnem com seus pais e sentam ali para poder obter experiência, tá bom? Quando há grau de parentesco na família, eles também param para observar aquilo que os seus tios ou outras pessoas da família têm a dizer, para que eles não venham fazer nada, fechar um negócio, algo do tipo parecido, sem antes ouvir conselhos. E esse costume é feito, tá bom? Geralmente eles fazem isso muito quando estão sentados antes de fazer suas refeições, ou em encontros familiares, eles fazem muito isso. Os mais novos sempre sentam ali para poder ouvir aquilo que os mais velhos têm a dizer. Não somente isso, tá bom? Não somente isso. Se você pega aqui um texto igual aqui mesmo em Mateus, no seu capítulo... só um instante. Mateus capítulo 3, não é isso? Não. Só um instante.
falha a memória, está aqui em Lucas 2 ou Lucas 3, Marcelo? Cadê? Eu acredito que esteja bem aqui. Lucas, isso, em Lucas. Só um instante. Aqui em Lucas, tá? Capítulo 2, no seu verso 46, tá? Lucas, capítulo 2, verso 46, diz o seguinte. Isso aqui já era um hábito, tá bom? Que Yeshua, ele já tinha. Não só Yeshua, mas todos os hebreus têm esse hábito. Após 3 dias, o acharam no templo, sentado na companhia dos mestres, ouvindo-os e propondo-lhes questões. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com a sua capacidade intelectual e com a maneira como comunicava as suas conclusões. Observa aqui, ó, sentado. Então, quando você pega o texto de Mateus, capítulo 5, e você vê ali que Yeshua, já adulto, já maduro, ele se assenta para ensinar os seus discípulos, isso já era algo muito costumeiro para no convívio, tá? dos hebreus, no convívio dos judeus. Então, o primeiro ensinamento que a gente tem aqui em 2 versículos é esse. Primeiro, você precisa se aquietar. Depois que você se aquietou, aí sim, você pega a sua Bíblia, você estuda. Porque não adianta você tentar querer fazer isso que a gente está fazendo com a cabeça a mil, porque infelizmente não funciona. O próprio Yeshua está nos ensinando que você precisa se acalmar. Você precisa se aquietar. E a gente tem até aqui uma... Glórias a Hashem. A gente tem aqui uma... eu tenho até aqui no computador algo bem interessante, tá bom? Antes que alguém, de repente, chegue e fala, poxa, mas você vai falar do Shabat. Antes de mais nada, o Shabat, tá bom? Quem criou o Shabat foi Hashem. Isso está lá em Gênesis capítulo 2, a partir do contexto da criação, tá? Quem criou o Shabat foi Hashem. Não foi os adventistas do 7º dia que criaram o Shabat. E antes que pergunte, Marcelo, você é adventista? Também não sou adventista, eu sou crente. Eu creio na Bíblia, eu creio em Hashem. Mas eu também creio que o Shabat foi Hashem quem criou. E por isso nós observamos o Shabat. Se você parar para observar, talvez você, não sei se você vai conseguir enxergar direitinho, a palavra aqui, ó, Shevet, em hebraico, quer dizer sentar ou repousar. Olha que interessante. Shevet, sentar ou repousar. Muito interessante isso. Por quê? Lembra que a gente acabou de falar agora? O próprio Yeshua, ele estava onde? Ele estava vendo as multidões. Vendo as multidões. E quando ele viu as multidões, ele fez o quê? Se retirou para um local um pouco mais elevado e fez o quê? Se assentou. Olha o que aconteceu aqui. Shevet. Ele se sentou. Sentou para fazer o quê? Para repousar? Bom, pode também ter sido. E o mais interessante é que, ao fazer isso, ao se assentar, os discípulos se aproximaram-se dele. Será que os discípulos imaginaram que ele poderia soltar algum ensinamento, algo do tipo parecido? Bom, isso aí somente naquele grande dia a gente vai poder saber exatamente o que passou na cabeça dos discípulos. Mas uma coisa é certa, uma vez que você está ao lado de Yeshua, ao lado de Jesus, você nunca vai deixar de aprender alguma coisa. Mas vamos lá, o verso 2, abrindo a boca. Quem abriu a boca? Yeshua. Abrindo a boca, os ensinava, dizendo, Shevet,
sente-se, acalme-se. Quando você se acalmar, aí de fato vai se tornar mais fácil para você aprender a palavra do Senhor. E nos tempos que nós estamos vivendo hoje, dia 2 de junho de 2020, essa pandemia aí rolando pelo mundo, tanta gente desesperado, informações ao tempo todo falando sobre tantas coisas ruins. Olha, Shevet, se senta, repousa, se acalma. Se acalma para você aprender aquilo que Hashem tem de melhor para você. E uma outra coisa que eu gostaria de aproveitar a oportunidade dessa aula é para dizer para você o seguinte: o texto aqui no verso 1 e verso 2 não deixa claro que isso aqui aconteceu num dia de Shabat. Mas há uma coisa de interessante na palavra Shabat, bom? Há uma coisa interessante na palavra Shabat que se arremete ao quê? Descanso. Muitas pessoas, quando olham para a palavra Shabat, elas fazem uma ligação errada, como se o Shabat fosse para você parar, não faz nada, e perna cruzado, isso e aquilo outro. Vamos com calma, tá? Porque existem contextos históricos, eventuais, relacionados a um tempo, a pessoas, e o Shabat não é apenas um, tá bom? Você que gosta de estudar a palavra, você sabe muito bem que existem vários tipos de Shabat, aproximadamente uns 7, beleza? É isso que a gente encontra com mais clareza nas Escrituras. Mas no sentido de descanso, Marcelo, não, calma. Alguns eram literalmente para um descanso e outros eram para observações. Então hoje, Marcelo, você observa o Shabat, o que você faz? Hoje meus Shabats são observados, beleza? Por que observado? Porque muitas coisas dos costumes do Shabat são de práticas judaicas. E nós estamos no Brasil, então precisamos olhar para o nosso contexto de vida e ver o que o Shabat pode se adequar para a minha vida. Eu posso utilizar o Shabat para fazer um Shevet, ou seja, sentar, repousar. O Shabat também serve para quê? Para sovar, saciedade. E como que você pode se sentir saciado em meio a tudo isso que nós estamos vivendo? Aqui, ó, palavra de Hashem. E no Shabat, tá vendo? Olha aqui, ó, Shabar, tá? Ter esperança. Shan, se aquietar. Sheber, saber esperar. Shevoa, compromisso. Shavua, semana, enfim. Sheva, 7, plenitude, tudo isso aí está ligado com essa palavra Shabat. E não se esqueça disso. Talvez você nunca ouviu falar sobre isso que a gente está falando aqui na sua vida. Mas esse nome, Yeshua, esse nome, ele também é isso aqui, olha. Ele também é Shabat. Não se engane sobre isso. Quando você fala que Shabat é coisa para adventista, que Shabat é coisa para judeu, isso e aquilo outro, você está se esquecendo que a pessoa de Yeshua, ele tem tudo isso daqui para mim e para você. Principalmente aquilo que se arremete à sua plenitude. Beleza? Mas vamos lá, isso aí é só a nível de conhecimento. Vamos avançar um pouquinho. Eu encontrei aqui, tá bom? O que o versículo 1 e o versículo 2 tem para me ensinar. Agora vamos lá. Eu falei que não ia abordar muito, acabei abordando. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Irmãos, eu já vi muita gente falando sobre essa questão de pobres aqui em espírito. Vamos lá. Para você entender isso daqui, como a gente falou, você acaba querendo não entrando aqui no nível 3. O nível 3, para você que está assistindo pela primeira vez, é onde aborda entendimentos de hebraico, aramaico e do grego, tá bom? Para você entender o que seriam esses pobres em espírito aqui, se você for procurar na internet, você vai ver uma porção de pessoas falando trocentas milhões de bobagem acerca sobre esses pobres em espírito. Para começo de conversa, a palavra
ani. Ani. Eu vou colocar com Y, tá bom? A palavra ani, tá? Em hebraico, ela traz o sentido de eu, mas no sentido de pobre. Tá? Ani, eu, pobre. Consegue encaixar alguma coisa com isso aqui? Então, bem-aventurados, o eu, tá vendo? O eu, em espírito, Marcelo, calma, você vai entender. A diferença de ani, no sentido de eu, para anori, tá bom? Vou usar aqui o Y, tá? Antes que os críticos em hebraico venham querer falar, eu vou usar aqui o Y, tá? Porque o Yod em hebraico, o Yod é mais ou menos assim, tá, gente? O Yod em hebraico, essa letrinha aqui, olha, ela se encaixa melhor com Y do que com a própria letra I, tá bom? A vogal I. Até porque o I utilizado seria aqui, ó, o Hirik, tá bom? Então, por isso que eu estou usando aqui o Y. Enfim, Anorri, a única pessoa que se apresenta como Anorri é a pessoa de Deus nos textos bíblicos. Raras vezes nos textos em hebraico, tá bom? Vou pegar aqui só um exemplo aqui. Raras vezes no... Tá dando para enxergar? Um pouco aqui. Raras vezes no texto em hebraico, você vai ver a pessoa de Deus, o Eterno, o Elohim, tá? Se apresentando como Ani. É muito difícil. Ele sempre vai se apresentar mais como Anorri. Ou seja, ele está falando de Deus, tá bom? Deus no sentido de não alguém pobre. Agora que você vai entender, vou botar aqui Anorri, tá? O eu, mas na pessoa, vou botar aqui pessoa de Deus, tá? Marcelo, Deus quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo? Não interessa, na pessoa de Deus, beleza? Então vamos lá. Então aqui você já começa a entender que fica mais claro entender o sentido desse bem-aventurados os pobres em espírito, ou felizes, tá? A gente pode substituir esses bem-aventurados por felizes, os pobres em espírito. Vamos ler para ficar mais fácil. Bem-aventurados, tá? São aqueles que conseguem olhar para si, ó, o eu, mas num sentido de dependência da pessoa de Deus. Ficou claro para você agora o que isso aqui quer dizer? Bem-aventurado, os pobres, ou seja, as pessoas que têm dependências da pessoa de Deus, pois deles é o reino dos céus. Céus, reino dos céus. Então isso quer dizer que toda pessoa que depende de Deus, o reino dos céus é garantido para essa pessoa, é o que o texto está dizendo. É simples isso. Esse pobre aqui não está se remetendo a uma pessoa que não tem dinheiro, miserável, isso, aquilo, outro, como a gente vê algumas pregações falando sobre isso daí. Viu como ficou simples e claro? Mas isso aqui, gente, é óbvio, entra no nível 3. Você precisa ter, no mínimo, uma noção de hebraico para que você possa compreender isso daqui. A gente não acrescentou nada no texto, só pegamos o que a palavra ela quer dizer, tá bom? Para trazer para cá. Alguém poderia chegar e falar assim, mas Marcelo, esse texto ele está em grego, isso, aquilo, outro. Irmãos, ó, isso aqui é Mateus capítulo 5, certo? Eu tenho aqui uma versão da Davá, que eu tenho o mesmo texto, Mateus capítulo 5. Eu tenho aqui o mesmo texto, Mateus capítulo 5, é o verso 3, não é isso? Isso. Eu tenho aqui o mesmo texto,
Tá pegando. Beleza? Eu tenho aqui o mesmo texto e em hebraico. Então, eu posso ou eu não posso utilizar aqui o hebraico para poder compreender o que eu estou lendo aqui no texto em português? Posso, porque não muda o seu sentido. Beleza? Então, vamos lá. Bem-aventurados, ou seja, felizes, tá? Vamos ler o correto. Felizes os que choram, porque serão consolados. Marcelo, o que quer dizer esses que choram, Marcelo? Por que eles estão chorando aqui, Marcelo? Por que eles estão chorando, Marcelo? São pessoas, ó, entenda bem, pobres, o ani, eu pobre, beleza? Uma outra coisa que eu creio que vai ser até interessante mostrar um pouco para vocês antes de sair avançando a coisa toda aqui. Se vocês pararem para observar, tá vendo essas marcações que a gente já fez aqui? Essas marcações, elas têm uma sequência. Como assim sequência, Marcelo? Ó, pobres, reino de Deus. Choram, reino de Deus, perdão, reino dos céus, choram, humildes, terra. Talvez no vídeo você não consiga ver as marcações que eu fiz. Tá dando para enxergar? Não, tá muito fraco. E agora, melhorou? Agora sim. Ó, essas são as marcações. Tá? Eu só tô fazendo isso daqui, que é uma coisa que a gente iria fazer mais à frente, mas para que você entenda desculpa, é para cá primeiro, depois para cá. Só para que você entenda o que eu estou falando, por isso que eu fiz essas marcações, para que fique mais claro para você, tá? Isso aqui são códigos que está dentro do texto, mas eu estou fazendo a marcação para você entender o que eu estou dizendo. Bem-aventurados os dependentes, tá? Da pessoa de Deus, pois deles é o reino dos céus. Eu já ia esquecer de um detalhe. Dependentes em espírito. A gente já falou ontem sobre essa palavra espírito, que essa palavra, ela não existe, a palavra espírito no hebraico. Então, Marcelo, o que seria esse pobres em espírito? Dependentes em raciocínio, dependentes em pensamento, tá bom? Dependente de quem? De Deus, igual a gente já falou. Tranquilo? Só para facilitar aí para vocês em casa. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. A gente já falou de pessoas que são dependentes de Hashem. E por essas pessoas serem dependentes de Hashem, aqui está a palavra choram, trazendo um sentido de pessoas que se colocam numa posição dependentes da pessoa de Deus. Por isso que elas choram. Só que tem um detalhe, essas pessoas serão consoladas. O link disso daqui está em Apocalipse, capítulo 21, tá? Verso... Vamos abrir aqui, porque fugiu da memória. Apocalipse 21. Aqui. Verso 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem planto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Linkou aí o que você acabou de ler? Pessoas que choram, essas pessoas serão consoladas, olha, serão consoladas. E só para que fique mais claro o entendimento, tá bom? Aqui do verso 3, essas pessoas dependentes da pessoa de Deus, pois deles é o reino dos céus, isso aqui também é Apocalipse, eu esqueci de colocar aqui, eu vou apagar aqui, que você já entendeu o que é Ani e o Anohi. Ani é sempre quando fala do ser humano, tá bom? O ser humano dependente de Deus, ser humano na condição de dependência, por isso que é pobre. E Anohi
está falando do Altíssimo. Ele é o Anurri, apenas ele. Apocalipse 21, verso 3, o versículo 4. Apocalipse 21, verso 4. Show de bola? Você está conseguindo acompanhar? Beleza? Por que a gente marcou aqui o 3 com Apocalipse 21, versículo 3? Ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens. A gente não vai abordar isso aqui hoje, tá bom? Porque é uma questão de você ler e entender de fato. Para quem pensa que quando Jesus voltar, ou que se você morrer, você vai ir para o céu, é só você ler o versículo 2 que está dizendo, ó: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus. Esse céus que está falando aqui, pessoal, é o mesmo céus que a gente leu lá em Mateus capítulo 5, quando fala do reino dos céus. É o mesmo céus. E diz que esse céu vai descer. Tá bom? Se é descer para onde, gente? Descer para o céu? Não existe. Descer para a terra. Da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. Aí vem o verso 3. E ouvi uma forte voz que descia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus, tabernáculo, aqui a gente vai usar o grego agora para que você entenda. Tabernáculo é no sentido de habitou, uma habitação, habitou, tá bom? Ou seja, eis que a habitação de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Parece que é uma redundância, né? Tabernáculo, habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus. Em outras palavras, confirmando o que o próprio Yeshua falou aqui no verso 3. Felizes os dependentes da pessoa de Hashem, pois deles é o reino dos céus. Ou seja, eles vão morar com Deus. É isso. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Apocalipse 21, verso 4. Não haverá choro, morte, planto, dor. É exatamente isso aqui. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Alguém poderia chegar e questionar: Marcelo, não tem muita redundância nesse texto? Porque se está falando de pobres, automaticamente uma pessoa que é dependente de verdade de Deus, ela não vai ser soberba, ela não vai ser arrogante, ela não vai ser altiva. De fato, não deveria de ser. Mas conhecemos algumas pessoas que se dizem ser filhos de Deus e que são arrogantes. Infelizmente, são pessoas altivas, tem pessoas que acham que... Enfim, existe um Provérbios, tá? Deixa eu abrir para você aqui rapidinho. Provérbios 17. Só um instante. 16. Deixa eu pegar aqui. Provérbios 16, mano. É o 16? É o 16, hein? Fala da humildade? Não necessariamente. Cadê? Bota no 16, mano. Só um instante. Provérbios 16. Calma aí, eu vou achar pra tu. Eu tava lendo quase agora esse texto. Tem poucos minutos atrás. Só um instante. Aqui é o Provérbio 16, verso 5. Tá? Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará sem a devida punição. Só lembrar do que a gente falou ontem na nossa aula, que coração, tá? Coração nem sempre está se arremetendo ao sentimento humano, mas também pode estar falando da mente do ser humano. Então é só a gente ler o texto. Abominável é o ser humano, abominável é ao Senhor todo arrogante de quê?
de pensamento, é evidente que não ficará sem a devida punição. É o que a gente estava falando agora há pouco sobre pessoas que dizem ser filhas de Deus, né? Mas que infelizmente são arrogantes. São pessoas soberbas, são pessoas altivas demais, tá bom? Essas pessoas infelizmente não herdarão o reino dos céus. Então, enfim, parece que é uma redundância, mas está enfatizando que para que você venha herdar esse reino, fazer parte desse reino, você precisa ser uma pessoa sempre dependente de Deus e fazer aquilo que o próprio Yeshua disse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Havia uma pergunta: você enfiaria uma faca em você mesmo? Então aquilo que você não quer que faça com você, não faça com o seu próximo. Então automaticamente você vai se enquadrar aqui no verso 5. Até aqui não há nenhuma dificuldade. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aqui nós encontramos o figurado dentro do texto. Olha, aqui nós encontramos o figurado dentro do texto. Por quê? Fome, eu vou marcar aqui com o vermelho mesmo, porque hoje está fraco a caneta, tá? Fome e sede são reações ligadas ao quê? Ao corpo humano. Mas lembra do que a gente já tinha dado o exemplo sobre o figurado? Quem é que tem fome e sede de justiça? E para que fique mais claro para você, justiça, tá? Justiça, ao contrário do que muitas pessoas olham para isso aqui e entendem de uma forma errada. Quando você olha para justiça na Bíblia, você tem que entender que essa justiça está falando de um ato justo ou uma ação justa. Marcelo, qual é a diferença de uma coisa para outra? É só você olhar lá para Gênesis no seu capítulo 3, deixa eu abrir para você, você vai se deparar com o seguinte. Gênesis, capítulo 3, um pouco aqui depois do verso 14 e verso 15, você vai se deparar com o seguinte. Eu não vou ler todo, tá? Só a nível de entendimento, e depois você lê com mais calma. Do verso 14 adiante, você vai ver aqui uma ação justa de Deus. Por quê? Quando a serpente enganou a Eva, e consequentemente Eva deu o fruto para Adão, tá bom? O que aconteceu? Deus seja justo. Usa a cabeça para raciocinar. Aqui Deus não poderia ter matado a serpente, independente daquilo que ela estava querendo representar. Deus não poderia ter matado a serpente, como ele também não poderia ter matado Eva, porque já que foi ela que deu o fruto para Adão, ele também não poderia ter matado Adão? Sim, poderia. Ele é Deus, ele pode fazer o que ele quiser, ele é o dono da vida. Mas aqui ele preferiu fazer o quê? Uma ação justa. Uma atitude justa. O texto você já conhece, mas o verso 16 demonstra essa ação de Deus como o quê? Como um tsidkenu. A palavra tsidkenu em hebraico, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Escreve embaixo lá. Tá pegando embaixo aí? Tá. A palavra tsidkenu em hebraico, tá bom? O que essa palavra tsidkenu em hebraico representa? O Senhor, que é a nossa justiça, o Senhor que faz justiça, o Senhor que também nos julga, faz justiça por nós, ou também que nos julga. E quando você olha para essa palavra, fica fácil para você entender o porquê que quando nós olhamos para o verso 16, quando diz: para a mulher sentenciou. Alguém que não seja juiz, um tsidkenu, pode sentenciar alguma coisa para alguém?
para refletir. Não tem como. Você só tem o direito de julgar, ou seja, sentenciar alguém, a não ser que você tenha autoridade para fazer isso. Você precisa ser um senhor para fazer isso. Então aqui, olha, Tissidikenu, para a mulher sentenciou o Senhor. E o restante você já conhece. Existe uma outra passagem que eu estou tentando abrir aqui para vocês. E que esta passagem, ela traz, tá, o nome da pessoa de Hashem como Tissidikenu. Se fala agora, está em Jeremias. Glória a Hashem. Então, irmãos, perdão, eu tinha dito que estava em Isaías, não é Isaías não, é Jeremias, tá ok? Jeremias capítulo 23, a partir aqui vamos ler a partir do verso 5, só para ficar claro essa questão aqui do Tissidikenu, tá? 5. E virá uma época, declara Yahweh, em que levantarei da linhagem de Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e que fará o que é justo e correto na terra. Em seus dias, Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será conhecido. Por mais que aqui esteja Jeová, a gente sabe que no hebraico não tem a letra J, então como que a gente leria isso daqui? Yehová, tá? Yehová, aqui. Yehová. Tá pegando aí? Uhum. Yehová, sempre que você vê o termo Ie, mais para frente a gente fala sobre isso, está se remetendo à pessoa de Deus, o Altíssimo. Ie, tá? Não existe J no hebraico. Yehová Tissidikenu. Yehová Tissidikenu. O Senhor é a nossa justiça. Mas não se engane. O mesmo Deus que é a nossa justiça, ou seja, que faz justiça ao nosso favor, e é o que a gente estava falando sobre essa palavra justiça, ela é muito mal interpretada. Por que muito mal interpretada? Porque justiça na Bíblia não está se arremetendo à mesma justiça humana que nós conhecemos. Que justiça seria essa? De direitos constitucionais e tributários, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? Essa justiça de Deus é o que a gente viu lá em Gênesis capítulo 3, a partir do verso 14, quando fala de um Tissidikenu, ou seja, um Deus que faz justiça, ou seja, um Deus que tem um ato justo, uma ação justa, e você vê isso exatamente no verso 5. Quando vem dizendo que Yeshua, tá? Quando o reino dele vir, tá? Beleza? Na verdade, o reino dele já está aqui, tá bom? Ele só vai se estabelecer quando ele voltar novamente, mas o reino de Deus já está aqui novamente. Reinará com sabedoria e fará o que é justo e correto na terra. Ou seja, isso é a justiça de Deus. É ele ter um ato justo, uma ação justa, tá bom? Que ação seria essa? Se você pecou, irmão, não existe meio termo. Ele vai te perdoar? Vai te perdoar. Só que não é Deus quem vai punir você, tá bom? Mais pra frente a gente fala sobre isso. Quem pune o ser humano é os seus próprios erros, tá bom? Mas ainda assim ele precisa ser justo e correto. Isso é um ato justo, é uma ação justa. Isso demonstra a pessoa de Yehová Tissidikenu, o Senhor que é a nossa justiça, mas ele também faz justiça por nós. Agora, entendendo isso daqui, fica mais fácil para a gente compreender o que de fato é isso aqui. Por que nós colocamos isso daqui como um sentido figurado? Porque não tem como você comer um ato justo, não tem como você comer ou beber uma ação justa, um ato justo. Ficou claro para você agora o que está dizendo no texto? Porque serão fartos, ou seja,
todos aqueles que, felizes, os que têm fome e sede, usando a palavra fome e sede, para se arremeter o quê? Uma condição humana, por isso que é figurado, uma condição humana de quê? Da mesma forma que você busca o alimento para saciar a sua fome, ou seja, você se satisfazer da sua fome, da mesma forma que você busca a água ou o líquido, né, para você saciar a sua sede, da mesma forma você precisa buscar o quê? Essa ação justa, esse ato justo de Deus, a fim de que você se sinta satisfeito. E só existe uma forma, só existe uma maneira da gente encontrar ficar satisfeito por essas ações, buscando elas, buscando o reino. E é exatamente isso daqui. Só para não ficar pulguinha atrás da orelha de algumas pessoas, talvez você nunca teve um contato com as Escrituras, quando a gente falou aqui que Deus, ele não pune ninguém, de fato, ele não pune, isso está aqui em Provérbios capítulo 8, tá bom? Provérbios capítulo 8, a partir do verso 34, tá? Só para você entender com uma facilidade, diz o seguinte: bem-aventurado, ou seja, feliz, olha só, gente, bem-aventurado, tá vendo? As mesmas palavras que Yeshua sentou para ensinar os seus discípulos lá muitos anos à frente, aparece aqui, ó. Bem-aventurado todo aquele que me dá ouvidos, vigiando dia a dia a minha porta, aguardando com esperança as ombreiras da entrada da minha casa. Você lembra que eu peguei aqui a palavra esperança para mostrar para vocês aqui, olha, Shabar, ter esperança? Isso aí é só nível de conhecimento para você linkar uma coisa com outra, quando eu falei aqui que Yeshua, ele também é Shabat, tá bom? Shabat e Yeshua é uma coisa só. Então, quando você observa o Shabat, você está observando automaticamente a pessoa de Yeshua. Vamos lá, vamos avançar. Esperança, beleza. Porquanto toda pessoa que me encontra acha vida e ganha o favor do Senhor. Beleza. Todavia, aquele que decide afastar-se de mim, a si mesmo se flagela. Olha aqui. Todavia, aquele que decide afastar-se de mim, o contexto está falando sobre uma palavra, beleza? Que está aqui querendo ensinar aos seres humanos. Tranquilo. Tudo usando um sentido figurado, mas a gente sabe que João, capítulo 1, deixa claro que Yeshua e a palavra, isso aqui que você está lendo, é uma coisa só. Então, o próprio Yeshua está dizendo que, todavia, aquele que decide afastar-se dele, seja de Yeshua, palavra, a si mesmo se flagela. Aqui está dizendo que Deus, ele usa a justiça para machucar, para ferir alguém? Não. É você que, quando se afasta da ação justa, ou seja, de viver corretamente de acordo com as Escrituras, é você quem procura se ferir, é você que procura caminhos de derrota, em vez de caminhos de bênção, de alegria. Todos os que me desprezam amam a morte. É exatamente isso aí que a gente estava apresentando para você. E, enfim, entendi a justiça? Ficou claro para mim a justiça? Agora vamos avançar para a gente finalizar isso daqui. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Irmãos, pelo amor de Deus, misericórdia, tá? Misericordiosa, misericórdia. Você já deve ter visto algumas pessoas tentando traduzir isso daqui e falando que isso aqui é tanta coisa que... como é que é o mesmo negócio que você falou? O cara usou a palavra de sacrilégio, sacrifício. Fez a separação, pegou misericardia. Misericardia. Ou seja, mesmo coração, mesmo sentimento. Enfim, toda a Bíblia, ela responde à própria Bíblia. Tá?
Marcelo, então como é que a gente vai entender? Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia? Como que a gente entende isso aqui, Marcelo? É muito simples. É só a gente olhar para o texto de Jeremias. Jeremias, capítulo... Glória. Jeremias, capítulo... Acho que é o capítulo... Não, 10, não. 10, 22, 23, 24... Isso, Jeremias capítulo 10, no seu verso 24, tá vendo? Olha bem o que diz. Corrige-me, ó Yahweh, mas com justiça e compaixão, não na tua ira, para que não me aniquiles e eu seja reduzido a nada. Irmãos, isso é misericórdia. É o ato de Deus, ele vai exercer a sua justiça, mas com amor. Ficou claro para você? Isso é misericórdia. Ele vai ser justo. O ato de justiça, ação de justiça. Ele vai ser justo, usando a sua palavra. Porém, ele vai fazer isso com amor. Porque a vontade de Deus não é que ninguém, nem que o ímpio, está escrito isso lá em Ezequiel 17, ou Ezequiel 18, quando ele diz que ele não sente prazer na morte do ímpio, tá bom? E antes que você, que se diz ser cristão, crente, antes que você venha dizer, eu não sou ímpio, e isso, aquilo, outro, entenda bem uma coisa. A palavra ímpio em hebraico é culpado. Então, uma vez que você pecou hoje, e você não pediu perdão a Deus pelos seus pecados, ah, mas tem o sangue. Tá, o sangue ele não é a moda Bangu. Não confunda uma coisa com a outra. Tá bom? Se não fosse isso, o texto de Apocalipse não diria que nós precisamos lavar as nossas vestes no sangue. O quê? Todos os dias. Porque a roupa, a veste, traz uma representação de algo diário. Então, se hoje você pecou diante de Hashem e não reconheceu o seu erro para ele, igual Davi fazia, né, que é um exemplo bíblico para os nossos dias de hoje, você é um culpado daquilo que você fez. Então, se hoje Deus ele quiser fazer uma ação justa contra você, ou seja, um juiz sentenciando alguma coisa, ele poderia. Mas, porém, contudo, todavia, você que gosta de ficar falando o tempo todo, misericórdia, 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 aprenda de uma vez por todas. Misericórdia é você pedir para Deus, para Ele fazer justiça na sua vida. Mesmo que seja com amor. Tá bom? Isso é misericórdia. Então, voltando para o texto lá de Mateus, capítulo 5, agora acho que fica muito claro para você entender o que bem-aventurados, ou seja, felizes, os misericordiosos, porque alcançarão o... glórias... Tá estudando? Então, como estávamos falando, fica bem claro para você entender com exatidão o que seria esses felizes, os misericordiosos. Ou seja, feliz é uma pessoa que, a gente pega o texto lá de Jeremias, para que você acompanhe, olha, feliz é a pessoa que age com justiça, mas ela age com amor. Ela não age na ira. Tá vendo? É isso que o texto está dizendo lá para você. E uma vez que você entenda o significado daquilo que você está lendo, irmãos, entenda bem, a gente não pegou nenhum livro de teologia, a gente não pegou nada. A gente só pegou a Bíblia para responder a própria Bíblia. Isso fica claro, porque misericórdia aqui, ó, então você está dizendo que se você é feliz quando você age com justiça. O que é a justiça aqui pra gente, então, Marcelo? Justiça é toda a Escritura. Ela é toda a justiça. Ela é justa. Por quê? Você vai ver que o tempo todo os textos de Isaías, de Jeremias, vem falando que Yeshua, ele seria alguém que viria para fazer justiça. Mas num sentido de ser alguém justo, como a gente leu lá em Jeremias, capítulo 23, no seu verso 6. Tá bom? Finalizando, porque alcançarão a misericórdia. Ou seja, então se você agir com justiça, ou seja, com a justiça das Escrituras e com amor,
que você vai encontrar? Você vai encontrar a misericórdia de quem? De Deus. Você vai encontrar a misericórdia do Elohim. Aí fica um ensino, tá? Ensino e instrução, porque a gente não poderia deixar de falar da Torá, tá bom? Isso aqui, tudo que a gente está vendo, é uma Torá, ensino e instrução. Fica o entendimento do que para você? Uma vez que você sabe que alguém errou com você e você deixa esse sentimento no seu coração de não querer perdoar uma pessoa, não espere isso aqui de Deus. Misericórdia. Não espera isso aqui de Deus. Por quê? Como que Deus ele pode fazer justiça na sua vida, mas com amor, perdoando os seus erros, perdoando aquilo que você fez de errado, e na hora que é para você também perdoar o erro de alguém, você só quer usar a ira, você só quer usar a justiça, mas cadê o amor? Então, aprenda isso hoje, para que você alcance a justiça com o amor de Deus, seja também, haja com justiça e com amor. É aí onde finaliza o texto, quando vem dizendo: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Limpos de coração, a gente já falou sobre isso, eu não vou repetir. Coração aqui, tá? Você tem que entender que nem sempre a palavra coração está se remetendo ao sentido da alma, pode estar falando também da mente. Então, felizes os limpos de quê? De mente. Felizes as pessoas que têm a mente limpa. Mas como você vai ter a mente limpa? Purificada por Yeshua, tá? Pela sua palavra. Porque verão a Deus. Verão literalmente. Isso a gente já viu lá em Apocalipse 21. Quando diz que Deus ele vai descer dos céus para poder morar com aqueles que de fato seguirem a sua justiça. Então a gente não vai se aprofundar nisso daqui. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Gente, pacificadores, todo mundo sabe o que é isso aqui. Então você não precisa nem esmiuçar uma palavra dessa para entender o que está se remetendo a pacificadores. Felizes os que só... isso aqui... Mas enfim, vamos lá. Felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O verso 10... tá? Ele está se remetendo a um contexto daquele presente momento em que eu já estava falando. Porém, contudo, todavia, alguém poderia dizer: mas Marcelo, até o dia de hoje a gente não sofre perseguição? Irmãos, se você achar que o teu irmãozinho da tua igreja falando mal de você, isso, aquilo, outro, é perseguição, então volta no tempo, pede para que Deus faça com que aconteça com você. A mesma coisa que aconteceu com muitos dos apóstolos. Foram crucificados de cabeça para baixo, foram fritos em frigideira. Os crentes, tá, desse contexto aqui, e até depois da morte de Yeshua, eram colocados no Coliseu, se eu falar de memória, não é isso? Para que leão viesse matar. Enfim, gente, eram isso... Empalados, postos ao fogo. Isso é perseguição. Pelo amor de Deus, agora você vem dizer que você está sofrendo perseguição porque o teu irmãozinho está falando mal de você? Ora por ele. Ensina para ele a justiça, as escrituras, e você vai ver que o que você enfrenta hoje, isso não é perseguição. Vai lá para a Coreia do Norte, vai para determinados países, para a própria China que está fechando igrejas, e aí você vai saber o que é uma perseguição por causa da justiça, ou seja, por causa de uma ação justa, um ato justo. O próprio Yeshua fala que a gente deve se sentir felizes. Nos caluniarem, falando todo mal ao nosso respeito. Isso, exatamente isso daí. Está bem aqui embaixo, não é isso? Aqui, ó, o verso 11, ou seja, se sinta feliz, tá bom? Então, ao invés de você ficar aí choramingando porque a irmãzinha do círculo de oração está falando mal de você, aqui, olha, o verso 11. Sinta-se felizes quando vocês forem insultados, beleza? Tá, quando perseguirem vocês, quando mentirem, quando disserem todo mal contra vocês, por causa de Yeshua. Então, se isso aqui está acontecendo porque você está fazendo de fato a vontade de Yeshua, a vontade de Hashem, então é para você ficar feliz e não triste. Então, a gente chega numa conclusão. Eu tinha dito que eu não ia abordar o Mateus 5, mas Baruch Hashem, glórias a Hashem por isso. Antes que você pergunte, Baruch Hashem, Baruch é o abreviativo de Baruch, tá bom? Baruch é o termo que se usa para dizer, Baruch Hashem é o termo que se diz para dizer glórias a Deus, ou bendito seja Deus, tá bom?
eu posso usar isso também para dizer que louvado seja Deus, tá? Mas, Marcelo, Hashem, o que é Hashem? A palavra Hashem, tá? Só para que você entenda, ó. Hashem. Tá bom? Shem em hebraico. E como a gente estava falando, se você pega aqui o livro de Jeremias, no capítulo 33, fica mais claro entender o que de fato seria esse Hashem, tá bom? Usamos essa palavra Hashem para falar sobre o eterno, tá? Qualquer pessoa que estuda hebraico ou que tenha noção sabe que Hashem é eterno, beleza? Eterno e Hashem é a mesma coisa. E como eu já tinha falado, só para enfatizar para você, a palavra Shem em hebraico é o mesmo que nome, tá? Shem em hebraico é o mesmo que nome. E Ra pode ser usado para o ou usado para a. Então aqui qual seria o nome? Deixa eu botar em maiúsculo aqui para você entender que está falando de Deus. O nome, tá? No sentido de o eterno, o nome eterno, beleza? Verso 1 de Jeremias vem dizendo o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jeremias pela segunda vez, enquanto ainda estava preso no pátio da guarda, assegurando: assim diz Yahweh, que fez a terra, lhe deu forma e a colocou em seu lugar. Eis que o seu nome é Yahweh, o Eterno. Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabe. Gente, é simples demais. Apenas um Deus todo-poderoso, um Deus que detém todo o conhecimento. Eu não vou marcar nada aqui no texto, tá? Só para você entender o que de fato você está lendo em Jeremias 33, verso 3. Muita gente usa esse verso 3 para poder falar que se você clamar a Deus, que Deus vai te atender, isso, aquilo, outro. Coisa nenhuma. Isso aqui está falando de um Deus que é poderoso para te trazer conhecimentos, revelação, conhecimentos grandiosos, inacessíveis. Ou seja, apenas um Deus eterno, apenas um Deus que detém todo o conhecimento, apenas um Deus criador. Ó, um Deus que fez a terra, ele deu forma. Um Deus criador. Apenas esse Deus poderia ser eterno, a ponto de ser chamado de Hashem, o Eterno. Beleza? Então, quando você entende isso daqui, fica até fácil também olhar para o livro de Êxodo e ver lá sobre os... Oh, glória! Esqueci a palavra. Shemot. Estes são os nomes, tá? E fica até fácil entender o porquê que, quando a gente olha para o livro de Êxodo e a gente encontra, glória, só um instante, e a gente, é isso mesmo, Shemot, estes são os nomes, tá bom? E inclusive um dos versículos onde vem dizendo dos nomes que saíram do Egito e foram rumar para o deserto. Então, sempre que você vê aqui a gente falando de Hashem, nós estamos falando do o nome. O nome de quem? O Eterno. Esse Deus que detém todo conhecimento. Esse Deus, o Criador. Esse Deus acima de todos e de tudo. Só que tem um detalhe. Esse Deus que, se você invocar Ele está te assegurando que Ele vai te responder. E vai te trazer conhecimentos grandiosos e inacessíveis que você e eu não temos o mínimo de conhecimento. E não é isso daqui que a gente está fazendo sem Ele. Aí nós finalizamos. Sem Ele, sem esse Eterno nos trazendo a compreensão do que nós estamos lendo, não é as técnicas que você está vendo aqui que vai te trazer a compreensão de nada. Não, as técnicas é apenas uma forma, uma ferramenta que você utiliza. Marcelo, Deus precisa de usar ferramentas para poder falar com a gente? Não, não precisa. Só que Ele olha para nós, seres humanos, e Ele vê que somos seres humanos dotados de um raciocínio. E por Ele ter nos formado com pensamento, com raciocínio, Ele jamais iria simplesmente pegar o seu conteúdo, a sua palavra e sair jogando na nossa cabeça. Por quê? Senão não faria sentido de toda a criação o ser humano ser o único dotado de pensamento.
Então eu deixo essa mensagem para você e que Hashem, o Eterno, venha abençoar o seu dia de hoje, dia de quarta-feira, que passou o pôr do sol, já é quarta-feira, e nessa quarta-feira, a nossa próxima aula, nós falaremos mais ainda sobre análise crítico-textual, e eu creio que hoje ficou bem fácil para você no nível 1, no nível 2 e um pouquinho do nível 3, compreender a estrutura para que você possa pegar um texto e ler ele de uma forma simples, objetiva e conseguir extrair de dentro do texto o quê? A sabedoria, o conhecimento e o melhor, o entendimento. Não adianta, finalizo dizendo para você, não adianta você conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Não adianta você conhecer ela de Gênesis e Apocalipse se você não entender exatamente o que você está lendo nas Escrituras. Que Hashem possa abençoar você, a sua casa, tudo que você venha fazer, venha ser abençoado por Hashem. Uma vez que você esteja de acordo com as Sagradas Escrituras. Baruch Hashem, Todá, Senhor Ruach HaKadosh, Todá Yeshua HaMashiach, Todá nosso Avinu Makeno, nosso Pai, nosso Rei. Fique com Hashem. Até mais.